Urgente, uma denúncia grave, muito grave. Um trabalhador de reciclagem encontra vários títulos de eleitor que serão incinerados e você precisa assistir esse vídeo. É lá do Ceará, pois é. Fique aqui, seja atualizado, mas antes curte, comenta e compartilha. Rapaz, eu descobri o porquê o PT ganhou aqui no Ceará. Olha a explicação. Tô carregando aqui os fardos. Olha, vocês sabem o que é isso? Olha quantos. Olha quantos. Olha quantos. Tem muita. Olha. Por isso que o PT ganhou, Nós sabemos. Mas vocês sabiam que entre esses amigos, nós temos aqueles que dão até carona para o Egito? Eu falei faraó? Pois é. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva embarcou para a COP27, sediada no Egito, E o TP pode subir, viu? Porque eu não consigo ler quando ele não sobe. Nesta semana, para chegar até a conferência climática da ONU, o empresário José Sepieri Júnior, dono da Qualicorp, também conhecido como Júnior da Qualicorp. Nossa, que apelido, né? José Júnior da Qualicorp. Da Qualicorp, é básico, né? E pelas acusações de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e Caixa 2, deu uma carona em seu jatinho particular. Jatinho também é um eufemismo, né? Jatinho? Que aquilo é um avião com autonomia para ir daqui até o Oriente. Exatamente. Avião da TAM não consegue chegar daqui numa batida só. Verdade. Essa informação foi confirmada pelo vice Geraldo Alckmin, que negou os rumores de que o jatinho usado teria sido emprestado para Lula. Ou seja, não emprestou, ele deu uma carona, né? Porque ele ia para a COP, né? O Qualicorp ia para a COP, não sei porquê, mas ele ia. Ou ele não ia, mas resolveu ir. Ah, tá, você vai para lá, eu não vou, não tenho o que fazer lá, mas eu vou ir para te dar uma carona, né? Se ele não foi emprestado, será que ele pagou? Acho que não, né? Exatamente. Mas a questão é, alguém já viu o Lula no aeroporto pegando um voo comercial, Capês? Já viu? Você lembra dele? Não. Lembra? Alguém lembra? Não. Será que ele não gosta de ver o povão no aeroporto? Deve ser isso? Não, ele gosta de regalias, negócio de privilégio, ele gosta de ter amigos que podem emprestar ou dar carona num jato top que vai daqui no Egito. E um cidadão totalmente comprometido com a justiça, com crimes de lavagem de dinheiro, uma situação... Ele é inocente. Que seja inocente, mas é uma situação... Não vai falar bobagem. Não estou falando, aqui, mas uma situação que a própria matéria fala, né? Que estaria envolvido em situações aí. E é uma situação muito complicada para quem é uma personalidade pública, para quem é uma pessoa pública, se relacionar com pessoas que estejam... Principalmente alguém que seja dirigente de um país. Exato. Não, ele tem uma que ser pessoa tão imaculada quanto ele, que foi absolvido em 26 ações... Né? No Brasil, na OEA, na ONU. Sim, mas teve em Marte, não. Ele foi absolvido pelo próprio Jesus Cristo. Né? Como é que ele vai andar com uma pessoa, né, que tem um ponto de interrogação desse, Holliday? Mas a questão é a seguinte, Pavinato, tá todo mundo aí falando sobre a carona do Lula, etc. O tal do Júlio da Qualicorp aí, ele ficou preso durante 3 dias, né? Oficialmente, juridicamente não é condenado, mas ficou preso durante 3 dias. E foi condenado a pagar ou a devolver 200 milhões de reais aos cofres públicos. Pois bem, aí agora a imprensa vem e diz, mas ele não deve... Foi um erro, né? Os jornais, muitos usaram, foi um erro do Lula, pegar carona? Coitado, pegar carona. Não, você viu, a equipe de transição informou agora, só para acrescentar, que o PT não tinha dinheiro. Não tinha. Pra viajar para lá. Ai, meu Deus, que pena, não tinha dinheiro. Só que o detalhe é o seguinte, depois dele ter ficado preso 3 dias, depois dele ter devolvido 200 milhões de reais, ele já tinha doado para a campanha do Lula cerca de R$500 milhão. Então a questão é a seguinte, o Lula está cercado de pessoas, para dizer, no mínimo, suspeitas de diversos crimes. Pessoas que são suspeitas de terem desviado milhares, milhões de reais dos cofres públicos e que já foram condenadas a devolver dinheiro. Ou seja, a questão é,
ele está cercado dessas pessoas. Para onde quer que ele vá, ele estará cercado de pessoas suspeitas. Seja dentro do seu partido, seja no seu ciclo de amizades, seja nas pessoas com quem ele convive, todo mundo ali já esteve envolvido ou já foi investigado ou é investigado por algum desses crimes. E o caso desse Júlio aí, não é de agora esse envolvimento dele. Por que será que a imprensa, durante a campanha, não levantou os R$500 mil que este mesmo sujeito tinha doado para o Lula? Ainda durante a campanha não levantou porque não interessava, porque eles queriam que Lula fosse eleito. Porque não queriam que fosse ressuscitado o relacionamento dele com pessoas suspeitas, com pessoas que devolveram 200 milhões... Veja, uma pessoa só devolver 200 milhões de reais aos cofres públicos e ainda assim doar para o candidato à presidência da República. É que eles acharam na calçada a mala com esse dinheiro. Pelo amor de Deus, Capês, mas ele não recebeu agora o dinheiro que era da herança da Marisa Letícia? Como é que ele estava sem dinheiro para pegar uma classe econômica, viajar com o povo? Ele é um homem do povo. Tem lá que viajar com o povo. Para sentar lá, sentir... Afinal de contas, ou vai falar que ele não gosta do povo? Você não vai me jogar essa, que eu não vou acreditar. Não. O anseio dele é estar na classe econômica com o povo. Podia pegar aí 12 mil reais do que ele pegou, desse monte de dinheiro que ele foi liberado agora, podia ir lá comprar a classe econômica, pô. Pois é. Infelizmente, e a ida dele a essa COP agora, sobretudo, é uma humilhação para o presidente que está empoderado. Em exercício. É um exercício, porque o presidente que deveria ir, não indo o presidente, ele ainda não foi, ele foi eleito, ele ainda não tomou posse. Ele não representa. Não foi nem diplomado, então também é uma questão a se colocar. E aí, Tomé? Quem não tem dinheiro não gasta. Você tem jatinho particular? Não, eu não tenho jatinho particular. Não tenho. Mas olha, é muito complicado, né? A gente está vendo os padrões do passado estarem voltando para o Brasil. Padrões que nós lutamos tanto para que parassem, para que não acontecessem mais. Então a população, vendo tudo o que aconteceu desde lá de trás, né? Acabaram com a prisão em segunda instância, né? A mudança da vara de Curitiba, que acabou com a Operação Lava Jato, devolveram direitos políticos de novo, reelegeram ele, falta de transparência. Muitas pessoas que fazem parte da transição, né, estão envolvidas, né, em acusações de crimes de corrupção. Quer dizer, o Brasil está voltando para a mão das mesmas pessoas que tanto mal fizeram a nossa nação. E é por isso que as pessoas continuam nas ruas. E o mais importante, pessoal, nós não podemos nos calar. Sempre de maneira respeitosa, sempre de maneira, né, como manda a nossa democracia, sem atacar diretamente uma pessoa ou uma instituição, mas nós temos que falar, nós temos que mostrar a força da nação brasileira para que eles não se apropriem novamente do nosso país. É verdade. E só um detalhezinho que eu esqueci de comentar. Não esqueça, pelo amor de Deus. Que a imprensa também ignorou que o Júnior da Qualicorp foi um dos convidados de honra do casamento de Lula com Janja. Porque foi antes da eleição. Aquele casamento, ele gosta tanto do povo e no casamento eu não tinha um negro, né? Não tinha assim. E se fosse o Bolsonaro? Se fosse o Bolsonaro pegando uma carona, meu um amigo, Deus do céu, um jato G 500 ou 600, né, que foi acusado, que devolveu dinheiro. Você imagina o que a imprensa estaria fazendo? Escândalo sem precedentes. Meus queridos, vamos esquecer as mágoas e vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade. Eu vou fazer minha homenagem. Essa viagem de Lula para o Egito, num avião de matrícula norte-americana para não pagar imposto por aqui, um avião caríssimo, 54 milhões de dólares, de um empresário de plano de saúde aqui do Brasil, conhecido como o Júnior da Qualicorp, que já esteve preso, fez delação premiada, ainda vai dar o que falar. Agora mesmo, um deputado gaúcho, Sanderson, anunciou que está entrando na Procuradoria para pedir uma investigação sobre isso, né? Vocês vão dizer, mas não é crime. Quem disse isso foi o senador Wellington Dias no Roda Viva, porque perguntaram para ele se não fica muito chato para o PT, né, que faz essa campanha de esquerda, anticapitalista, aceitar presentes de capitalista, né, de milionários. E ele respondeu que não, que isso não é crime e que ofereceram a carona, o que é que tem? Né? Tem sim. Artigo 317 do Código Penal. Está aqui. Diz o seguinte: solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente,
ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Dá de 2 a 12 anos de prisão, é considerado um senhor crime, 12 anos de prisão. Essa pena foi estabelecida numa lei de novembro de 2003, quando era presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Deve ter sancionado essa mudança do Código Penal. Não há nenhum cheque em branco. Agora, não tem sentido você colocar na Constituição brasileira detalhamento. Isso é a LOA, essa é a lei orçamentária. Só que antes de votar a lei orçamentária, você precisa ter a PEC. Então a PEC dá o princípio, que é o princípio do cuidado com a criança e da erradicação da pobreza extrema, que é o Bolsa Família, e aí a LOA vai detalhar. Então a lei, que é o Congresso, quer dizer, ele que vai detalhar, dizendo, olha, eu vou ter aqui tantos milhões para a farmácia popular, eu vou ter aqui tantos milhões para tal. Então não tem nenhum cheque em branco. Deputada, bom dia. Deputada, a senhora também não acha um abuso, uma ilegalidade, as pessoas que ainda manifestam na frente dos quartéis generais pedindo intervenção federal ou intervenção militar, SOS Forças Armadas, porque todos os cartazes trazem esses dizeres, sendo que não há nenhum indício de fraude nas urnas eletrônicas, e a própria Procuradoria-Geral da República disse isso ao rejeitar abrir uma ação para investigar as urnas eletrônicas, uma ação proposta pelo pelo senador Eduardo Girão e também pelo senador Luiz Carlos Reis. Quer dizer, não é um erro insistir com esse tipo de protesto, óbvio que as críticas são legítimas, mas se manifestar para não reconhecer o resultado das urnas, uma eleição que foi legítima, quer dizer, isso joga o país num caos. Essa é uma pergunta, e eu queria aproveitar que a senhora está aqui, é uma das apoiadoras mais próximas ao presidente Bolsonaro, para perguntar onde está o presidente, porque não ouvimos mais falar dele. Bom, Amanda, eu queria dizer para você que isso que está acontecendo, esse caos que nós estamos vivendo, ele é fruto de uma coisa: falta de transparência. Falta de transparência no sistema eleitoral. E você me conhece há muito tempo, já conversamos muitas vezes, já estive presente, inclusive com você em programas, e sou autora da PEC do voto impresso, que teve uma interferência completamente inconstitucional e imoral por parte de membros do TSE que foram para dentro do Congresso para intimidar, mediante mentiras, parlamentares, e com isso derrubar uma PEC que estava praticamente aprovada. Outra coisa, mano, então a falta de transparência não traz coisa boa. E o povo pede o que quiser. O povo não tem que seguir um manual, isso você pode falar, isso você não pode. O povo está pedindo socorro, Amanda, você usou a palavra certa. E você não pode exigir de uma pessoa que está pedindo socorro que ela use os termos bonitinhos, que ela fale aquilo que se espera, isso pode, isso não pode. E é uma coisa que eu sempre achei muito estranha, sabe, Amanda? Você dizer que um artigo da Constituição não pode ser utilizado. Como que um artigo da Constituição pode ser algo deplorável? Pois se está lá, se o Constituinte de 88 colocou lá um artigo em que diz que as Forças Armadas, elas têm que garantir as instituições funcionarem perfeitamente. O povo, que é o autor primeiro, o detentor do poder originário, que está no artigo 1º da Constituição, se ele é o detentor de todo o poder e nós, representantes, somos delegados desse poder do povo, por que o povo não pode pedir se o povo está desconfiado? Querida Amanda, vou te dizer uma coisa, ao TSE caberia a pacificação social. Ao invés de pacificar essa inquietação da sociedade, o TSE coloca fogo. O ministro Alexandre de Moraes, como presidente da corte, ele agride o povo o tempo inteiro, ele chama o povo de antidemocrático. Amanda, isso não pode dar certo. Com relação ao presidente Bolsonaro, muitas pessoas não sabem, mas ele está com um pequeno problema de saúde, ele precisa se recuperar, é normal, diante de tantos ataques, como é que uma pessoa aguenta tanto?
Então, agora ele está enfrentando um pequeno problema de saúde, está mais recolhido, cuidando desse problema, mas também ele não abandonou o povo, não. Tanto é que ele tem estado reunido com algumas pessoas e está acompanhando o que está acontecendo. A gente precisa dizer aqui que se há uma pessoa que é democrática, se há uma pessoa que sempre respeitou o povo brasileiro, esteve ao seu lado desde o primeiro dia do seu governo, foi o presidente Bolsonaro. O Brasil e o respeito à democracia e à liberdade. E olhem só que ironia, quem vai falar nesse evento? Alexandre de Moraes, sobre o respeito à liberdade e à democracia. Ministro Luiz Roberto Barroso, que já mais de uma vez falou mal do Brasil no exterior. Gilmar Mendes, que semana passada liberou 5,5 milhões da Previdência, da conta de Previdência de Marisa Letícia no Bradesco. E eu lembrei que se você ganha 10 mil e consegue economizar 2 mil e bota numa Previdência, você vai levar uns 220 anos para chegar a 5,5 milhões. Mas tudo bem. Carmen Lúcia, que disse que Cala a Boca já morreu, mas não morreu. Abriu exceção, continua censura. Lewandowski, que foi aquele que presidiu o julgamento de Dilma e passou por cima como um trator de do parágrafo único do artigo 52. A presidente foi condenada, mas não recebeu pena. E Toffoli, que como presidente supremo criou um inquérito sem Ministério Público e o entregou a Alexandre de Moraes. Esses vão falar hoje e amanhã em Nova York sobre o Brasil e o respeito à democracia e à liberdade. Pois é, vocês devem ter visto a nota dos 3 comandantes militares, né, que é algo inédito, porque os 3 comandantes militares não falam para o povo nem para as instituições. Quem fala é o presidente da República, seu comandante supremo, ou o ministro da Defesa, que é um ministro político. Mas eles falaram. Fizeram a nota dirigida às instituições e ao povo. E nessa nota, resumindo, eles reiteraram um compromisso com o povo brasileiro, lembraram que a lei diz que não é crime manifestar-se censurando, criticando as instituições, né, por meio de manifestações, de reuniões, de greves, né, que isso não é crime, e que o legislativo precisa, que representa o povo e que não pode ser invadido por outro poder, precisa corrigir os descaminhos dos autocratas, né? Em outras palavras, se mostraram como poder moderador ao lado do povo. Só para lembrar isso, né? Agora, outro assunto que tem que ser registrado, vocês sabem que a Folha de São Paulo foi contra Bolsonaro e a favor de Lula. Pois agora, um editorial da Folha de São Paulo, que é a manifestação da opinião do jornal, chamado Mau Começo, está usando palavras duras contra Lula, dizendo que em apenas 2 semanas Lula conseguiu derrubar grande parte das esperanças de que vai adotar uma política racional e socialmente responsável. Que até agora só tem essa emenda para liberar a gastança, abraçou a demagogia, mais rasteira ao vociferar contra a responsabilidade fiscal, não aprendeu que isso alimenta a inflação e, como se viu no final dos anos petistas, desemprego, miséria, fome, juros estratosféricos, dívida pública lá em cima, né? Que a política social tem que ter fonte de onde sair, né? Dizer que controle fiscal prejudica os pobres é de um primarismo atroz, diz a Folha de São Paulo, e que a irresponsabilidade orçamentária é o caminho para estagflação, que é a queda do PIB com a inflação, né? Como aconteceu no governo Dilma, e que não há margem para improvisos. Vejam só que como é significativa essa posição da Folha de São Paulo, que parece que deu uma guinada de 180 graus.
E por último, eu queria registrar que a Flor de Lis, que foi deputada federal, já perdeu o mandato, em seguida foi presa, né? Era pastora, foi professora, adotou muitas crianças, fez um belo trabalho com crianças da favela, mas matou o marido, né? E um júri com 7 jurados confirmou isso e lhe pôs uma série de penas por 3 tipos de crime que dá 50 anos de prisão. Eu fico me perguntando, nessa justiça brasileira, nas leis brasileiras lenientes, quanto tempo ela vai ficar na cadeia. Porque o Guilherme de Pádua, que morreu há pouco, foi condenado a 19 anos e meio e ficou 6 anos e 9 meses. Né? Lula foi condenado a 22 anos, não ficou 1 ano e meio. Né? Então, a gente fica muito triste quando o país mostra que muitas vezes o crime compensa. De Lisboa, Alexandre Garcia. Uma das propostas do PT é a questão do não direito à herança. Vou abrir aspas. A pessoa morre e não fica para os filhos, fica para o Estado a sua propriedade. Fecho aspas, disse o presidente eleito, tá? Tem que o cara vai guardar 130 bilhões de dólares para ele? Para fazer o quê? Quando ele morrer? Deixar um mando de parasita, que são muitos herdeiros que nunca trabalharam, que vão ficar com o resto do dinheiro? E o povo está passando fome? Eu estou chocada com isso. Bando de parasitas herdeiros. Dito por alguém que fez o aparelhamento do Estado. É muita coragem falar isso. O ex-presidente Lula foi incluído numa lista de pessoas que promovem o que o governo da Ucrânia chamou de propaganda russa. Lula é o único brasileiro na lista do Centro de Combate à Desinformação, uma plataforma criada pela defesa ucraniana. O motivo para Lula estar na lista, segundo a Ucrânia, é a declaração de que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é tão culpado pela guerra quanto Vladimir Putin. Ainda de acordo com o centro ucraniano, Lula teria dito que a Rússia deve liderar a nova ordem mundial. Procurada, a assessoria do ex-presidente disse que uma frase nunca foi dita por Lula e que a outra está completamente descontextualizada. Cara, o que eu vi hoje foi uma coisa absurda. Juro a você, Max, não tem condições, Max. Eu sou responsável pela seção 0442, que fica lá no Zumbi dos Palmares, em Mangabeira. Não tem condições, cara. Eu sou o presidente da seção. Cara, o que eu vi de pessoas indo votar vestidas de verde e amarelo, com emblemas de Bolsonaro, era uma coisa absurda, absurda. Uma fila imensa, a sessão acabou depois das 6 horas. Uma fila imensa, cara, imensa, imensa. Só de pessoas votando pró-Bolsonaro. E como é que no final da sessão, Lula teve mais votos do que Bolsonaro? Não tem condições, Max. Eu tô falando a você, não tem condições. Todo mundo da sessão ficaram bestas, de boca aberta. Todo mundo ficou de boca aberta, Max. Foi uma coisa absurda, sabe? Absurda. E outra, durante todos esses anos, para mais de 10 anos que eu trabalho, 10 anos praticamente, ou mais, que eu trabalho como presidente dessa mesma sessão, e toda eleição eles pedem para a gente tirar o cartucho, colocar no envelope e lacrar o envelope, para ele só ser aberto dentro do TRE. Como é que este ano, esse mesmo envelope, veio uma coordenadora do TRE às 11 e pouco da manhã, me dá a ordem, ela não pediu, só, eu estou ordenando que todos os presidentes de todas as sessões
deixem os envelopes abertos. Entreguem as mídias dentro do envelope aberto. Quando eu entreguei, que ela mandou eu assinar o papel, eu não vi ela fechando o envelope. Cara, é muito roubo, é descarado, meu amigo, é descarado. Por gentileza, pessoal, vamos gravar, que isso aqui é extremamente sério. Temos informações no sentido de que a ficha do senhor candidato suposto eleito foi limpa por alguém ilegalmente dentro do TSE e do STF, espalhando-se para os demais tribunais. Estão entendendo o que eu estou falando? O cara tinha um monte de incidências criminais e no final das contas, a ficha, aqueles que chamam nada consta, apareceu zerado, como se ele não tivesse respondendo a nenhum inquérito policial. Prestem atenção no que eu vou dizer. Quando há anulação de uma sentença por suspeição do juiz ou por qualquer outro motivo, os atos são anulados dali para frente. Os atos processuais praticados no inquérito policial, depois da denúncia até a sentença, são válidos. Então, a ficha dele não poderia nada constar. A ficha dele é positiva. Então, o processo eleitoral, desde o registro da candidatura, é absolutamente nulo. E quando se trata de nulidade absoluta, não há o prazo legal estabelecido para que isso seja suscitado. Lamentavelmente, os membros do Ministério Público falharam ao não detectar que a folha dele não era limpa e ele não podia nem ser candidato e muito menos ter a expectativa de ser diplomado. Estamos no meio de uma fraude que estão pretendendo implantar no nosso país para derrubar quem o comanda e foi democraticamente eleito. Prestem atenção, não poderia aparecer aquele cidadão como candidato a nenhum cargo político, porque a ficha dele é imunda. O que é que nós estamos fazendo aqui? Para apoiar as autoridades que têm que tomar decisão no sentido de prender aqueles que participaram da fraude no processo eleitoral, que está estampada por todos os lados. E quem é que vai fazer isso? É o senhor TSE. Fala pessoal, o deputado estadual Anderson Moraes, estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa, onde o nosso partido PL entrou em obstrução de pauta aqui na Assembleia por conta de um projeto de lei nefasto que o partido que disse que ia dar picanha e cervejinha para vocês deu entrada aqui na Assembleia. Eles querem simplesmente aumentar a carga tributária do ICMS nos bens essenciais do estado do Rio de Janeiro, como combustível, luz, telefonia, enfim, alguns outros bens de serviço. Quer dizer, bobo foi você que acreditou que ia receber picanha e cervejinha. Porque, na verdade, o que eles querem mesmo é aumentar o tamanho da máquina, é aumentar os impostos do nosso Brasil, porque, na verdade, eles são socialistas. Então, para você que acreditou, bobo, mais velho. Nessa eleição especificamente, que fez você fazer o post que viralizou, o que você entende que a imprensa e especificamente a Rede Globo tenham feito de tão errado e o quanto isso você acha que manipulou, mexeu com o resultado da eleição? Tem um ponto para mim que é o pior de tudo, que é a questão da pandemia.
Então, eu vi as denúncias chegarem no meu WhatsApp, eu mandei para as pessoas de dentro da Globo e essas pessoas não puderam publicar. Para mim, tudo que foi feito durante os 2 anos de pandemia foi para penalizar e sacrificar não só o Bolsonaro, mas o Brasil como um todo. E eu trabalho principalmente para dar voz para as pessoas, mas para defender o meu país também. Quanto mais a gente continuar falando mal do nosso país, quanto mais a gente ficar detonando o nosso país, mais quem está de fora está gostando, porque desvaloriza a nossa economia, desvaloriza todo o nosso mercado e fica muito mais fácil negociar. Então, esse ponto para mim foi o que pegou. Eles terem posicionamento político, eles serem a favor do PT, a esquerda, é terrível, é terrível. Eles simplesmente esquecerem que o Lula não foi... qual foi a palavra que o Bonner utilizou? Você não deve nada à justiça. Não, peraí. Cara, eu adoro o Bonner, mas aquele editorial foi de lascar. Cara, como assim você não deve nada à justiça? Eu entendi o que ele quis dizer. Eu também, isso foi colocado de uma maneira tão assim na abertura, que parecia que ele ia receber um astro de Hollywood, entendeu? Rica, isso é oratória, né? Isso é manipulação, isso é comunicação. A gente sabe que o tom de voz, os gestos, o jeito que você fala pode falar muito mais do que as palavras. Então a gente sabe disso. A tua mãe, quando você era criança, gritava lá no fundo: Rica! Você fala, sabia. Mano, fudeu. Agora, se ela falasse: Rica, vem cá! Pronto, já mudou. Então, pra mim, o que pega é isso. Para mim, o que pega é essa manipulação velada. Se posiciona, fala, ó, nós somos contra o governo, nós somos contra o Bolsonaro, porque é interessante. Abre o jogo essa eleição. Eles prepararam todo o terreno durante 4 anos. E eles prepararam o terreno da pior maneira possível. Não só falando de política, mas detonando o país, sabe? Pro mundo. Teve toda a questão de vacina, de dados, tudo errado. Você falou agora, é interessante, porque eu no dia da eleição, eu tava fora do Brasil. E aí eu tentei explicar para algumas pessoas fora do Brasil o que tinha acontecido aqui. E é impossível. É impossível. Quando você conta a história, o cara fica olhando, mas como assim? Ele estava preso, mas ele foi... Não. Mas aí quem deixou ele concorrer? Não, então, deixaram porque ele não estava mais preso. Mas aí o próprio povo, eles não conseguem entender a lógica que tem na parada. E aí a impressão que eles têm, e eles falam pra gente, é assim, mas esse presidente do Brasil, ele proibiu as pessoas de se vacinar. Não proibiu ninguém de vacinar. Não, proibiu, a gente viu aqui. Aí você começa a tentar entender, como é que essas pessoas aqui fora acham que o Brasil foi proibido, olha o nível, foi proibido, não ouvi isso de 1 não, né? Nem de 2. Foi proibido de vacinar as pessoas no Brasil. Como é que você tem informação de Londres no Brasil? Pela imprensa de Londres. Como é que você tem informação lá fora daqui? Sim. Pela imprensa brasileira. O que foi levado para fora do Brasil é bizarro. É inacreditavelmente mentira. Sim. Sabe que eu fico mais pé da vida? Não é nem com o estrangeiro que pensa isso. Não, mas não tem culpa. Não tem culpa. Foi manipulado. Mas eu fico muito fula da vida aquela pessoa que sai do Brasil por melhores oportunidades, vai morar nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, passa perrengue e aí volta na esquerda? Ei, pera lá, bonitão. Você foi... Eu tenho um casal de amigos que é gay e foi morar lá porque em Vitória eles não se sentiam seguros, por uma questão de segurança, porque eles achavam que sofriam muito preconceito em Vitória, no Espírito Santo, porque, segundo eles, é um estado muito conservador e não respeita os gays. Beleza, irmão. Você foi lá para os Estados Unidos, te apoia, você é meu amigo, até embaixo d'água, ok. Mas você mora num país que você pode se defender. Você pode comprar uma arma e se defender. Por que eu tenho que morar num país em que a polícia não vai ter arma? Ei, eu sou mulher. E cadê as feministas para defender que eu tenho o direito de me defender? Então, isso eu fico muito puta. Aí o cara tá lá nos Estados Unidos, armado, podendo crescer com uma economia livre, ganhando dinheiro, e eu tenho que ficar aqui no Brasil com Lula? Ah, pelo amor de Deus. É que nem o nosso ídolo, Juninho Pernambucano, do Vasco, né? Que falou do PT, de esquerda, PT, comunismo, socialismo, caralho, porra, não sei o que, esse cara foi morar em Los Angeles. Mamãe... Então, tu corre pro centro capitalista do mundo. Exato. Qual é a lógica disso? Exato, fica no Brasil. Vai pro país, então, que seja... que tenha os seus princípios. Que tá alinhado. Eu acho que o grande pauta aqui do que a gente tá falando, né? O podcast não é meu, mas jornalista não resiste. É a hipocrisia. Sim. É a hipocrisia. É isso que pega pra mim. Então, quando eu vi aquele vídeo e eu postei o porquê que eu saí da Globo, é porque quando eu contava que eu tinha saído da Globo,
as pessoas falavam assim, a Giovana saiu da Globo porque ela não era uma boa repórter. A Giovana saiu da Globo porque ela não foi humilde, não soube abaixar a cabeça. Toda Eles acham que ninguém empresa... pede demissão da Globo, né? Não, a Globo é... Gente, só 1980, nós estamos em 2022. Toda empresa tem o seu estilo, porque tem que ser humilde, adaptar ao tom de voz e estilo da empresa. Não, realmente, enquanto eu estava lá, eu fiz um bom trabalho. Ninguém pode falar o contrário. Vamos lá. Contra ou a favor a legalização do aborto? Sou a favor, A favor. em defesa da vida das mulheres e pela redução do número de abortos praticados. Descriminalização da maconha. Contra ou a favor? A favor. A favor. Caso eleita, a senhora vai aumentar a tarifa do transporte público aí em Minas? A gente trabalha com a lógica de construção da tarifa zero. Tarifa e a maconha a gente quer descentralizar para ampliar emprego, porque tem sido um excelente negócio pelo mundo afora. Concessão de parques públicos à iniciativa privada. Contra ou a favor? O que é público, a gestão será pública, conforme eu disse ainda há pouco em relação à gestão do Então a Estado. senhora é contra. Privatização de presídios, a senhora é contra ou a favor? Contra. A Suprema Corte da Venezuela retirou os poderes do parlamento e assumiu as funções legislativas. Isso provocou protestos imediatos da oposição e também da comunidade internacional. Os deputados protestaram na frente da Assembleia Nacional. O presidente Nicolás Maduro deu um golpe de Estado. É uma ditadura. Foi assim que o presidente da Assembleia, Julio Borges, classificou a decisão da Suprema Corte, que retirou dos parlamentares o poder de legislar. Tecnicamente, a sentença é uma punição ao Congresso, porque ele descumpriu uma série de ordens judiciais. Entre elas, a que determinava o afastamento de 3 deputados da oposição que, segundo o governo, compraram votos para se eleger. A acusação nunca foi comprovada. Esses 3 deputados são fundamentais porque garantem à oposição o controle da Assembleia Nacional. Os juízes determinaram que as funções do Congresso vão ser exercidas pela Suprema Corte, que é aliada do presidente Nicolás Maduro. O líder da oposição, Henrique Capriles, questionou se os militares vão continuar apoiando um governo que não respeita a Constituição. Aqui na Organização dos Estados Americanos, 14 dos 35 países membros, inclusive o Brasil. O STF custa mais caro do que a família real britânica. E isso não é fake news, é apenas o Brasil dos privilégios. 851,7 milhões de reais será o orçamento anual de 2023 do Supremo Tribunal Federal. O que não te contaram é que esse valor é 40% maior do que o valor para manter todo o custo da família real do Reino Unido, que custou 102,4 milhões de libras, que se a gente for converter para o real, 601 milhões. Quem disse que o Brasil não é uma monarquia? Só que a realeza daqui é tupiniquim. Ok, mas por que é tão caro assim, sendo que os ministros têm um teto salarial? Segundo dados do CNJ, 91,5% de todas as despesas do judiciário servem apenas para pagar a folha de pessoal e encargos. Apenas o STF tem praticamente 1.500 servidores, o triplo da realeza, que mantém 491 pessoas. A conclusão é que o Brasil é o verdadeiro moedor de pobres, é um Robin Hood às avessas. Ele tira do mais pobre, através de impostos como ICMS, para financiar e subsidiar a elite do funcionalismo público. Prova disso é o economista Ricardo Paes de Barros, porque ele fez uma pesquisa e concluiu que no Brasil, o maior gerador de desigualdades sociais é justamente o Estado e não mais a iniciativa privada. E segundo o Centro de Políticas Sociais da FGV, as carreiras mais remuneradas do Brasil são justamente as ligadas ao funcionalismo público na área jurídica. E depois chamam o Brasil de democracia. Só que na realidade a gente vive numa aristocracia da elite pública. 2 irmãs vão à polícia de Brasília com uma denúncia esquisita. A intenção é desvendar um mistério. Elas descobriram que ganhavam um salário de R$ 3.500 no Senado, mas nunca foram ao Senado. E nem sabiam disso. O susto veio quando Kelriane foi abrir a conta no banco para receber o salário do novo emprego. Descobriu que era funcionária do Senado. Nunca imaginei que eu poderia, estar nomeada
no Senado, recebendo um salário desse, né? A irmã de Kelriane também tinha cargo comissionado no Senado. Fiquei transtornada, porque eu nunca imaginava ser uma funcionária fantasma. Elas denunciaram o caso ao Senado e horas depois foram exoneradas. As irmãs estavam na folha do gabinete do senador Efraim Moraes, do DEM da Paraíba, há pouco mais de um ano. Ocupavam a função de assistente parlamentar e, teoricamente, recebiam por mês R$ 3.800, mas nunca viram o dinheiro. Tem que consertar isso, né? Porque eu nunca trabalhei no Senado, eu nunca estive lá, né? Eu não trabalhei lá para receber dinheiro, alguém recebeu por nós. O documento autorizando a abertura da conta do Senado foi assinada por Clara Martins Pereira Delgado, diretora da Subsecretaria de Pessoal Comissionado da Casa. Assim que descobriram tudo o que aconteceu, as duas mulheres vieram imediatamente aqui à delegacia, onde registraram a ocorrência e chegaram até a prestar depoimento. Mas o caso não deve ser investigado pela Polícia Civil. Será encaminhado à presidência do Congresso Nacional e à Polícia Federal. Se aconteceu com a gente, com certeza tem muitas outras pessoas que estão caindo nesse mesmo golpe. Vamos lá, o que a Venezuela fez? Quando o Hugo Chávez assumiu, primeiro que ele começou a brigar com os empresários. Tá? Eu vou te dar um número bizarro, difícil de acreditar. As pessoas têm que pesquisar em casa para acreditar em mim, porque eu sempre falo nesse número. Mais de 90% das empresas da Venezuela fecharam depois que o Hugo Chávez assumiu, de lá para cá. 90%. Como é que um país sobrevive sem produzir? E por quê? Não sobrevive. Por quê? O que ele fez primeiro? Ele pegou o preço do petróleo, já que o petróleo é nosso, aquele mesmo papo aqui no Brasil, ao invés do preço acompanhar as tarifas internacionais, ele botou muito mais barato, subsidiou. Para a população, show de bola. Imagina que eu viro presidente agora do Brasil, a Petrobras tem petróleo, fala assim, cara, a gasolina vai custar gasolina do Charlão. Vai estar no posto, vai ter a gasolina normal, aditivada, a gasolina do Charlão. 99 centavos. Tá. Custa 99 centavos. O que a população vai achar? Isso é demais. Não, Charlão. É. Só que a Petrobras vai ganhar menos dinheiro. Tem um custo de investimento que a Petrobras tem que ter. Tem que furar. Nem todo furo dá petróleo. A plataforma quebra. Tem que pagar os funcionários. Tem fundo de pensão. Então, você tem um gasto. O meu ganho aqui diminuiu. Certo. Né? A PDVSA, que é a empresa deles, ruiu. Produz menos petróleo do que antes. Proporcionalmente. E aí, nessa área, eles já se ferraram muito. Tiveram que vender petróleo antecipado para a China mais barato. Então, a PDVSA, o ouro deles, que seria o petróleo, não rende. Porque eles não aproveitaram. Eles não pegaram esse boom de crescimento do mundo. O Hugo Chávez aproveitou lá atrás, quando o barril bateu primeiro os $100, na primeira vez, ganhou muito dinheiro, distribuiu o dinheiro para a população sem criar fonte de riqueza. Foi um fracasso total o evento organizado para os ministros do STF falarem de democracia e liberdade justamente nos Estados Unidos. Veja o que é democracia de verdade em um país que leva a sério esse conceito. O ocorrido nas ruas de Nova York durante o fim de semana serviu para lembrar os palestrantes do que é realmente liberdade de expressão em uma sociedade independente das amarras do Estado. As manifestações em solo americano foram muito mais radicais do que as organizadas no Brasil. Imagine o que aconteceria com as pessoas se xingassem os ministros em solo brasileiro do jeito que eles foram xingados em Nova York. Vale lembrar de uma ocasião que um cidadão disse ao ministro Lewandowski, no interior de um avião comercial, que tinha vergonha do STF e foi imediatamente ameaçado pelo ministro e, posteriormente, detido pela Polícia Federal. Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Ué, pô, eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Chama. Porque eu falei que o Supremo era vergonha.
Veja que ele foi detido apenas por dizer que tinha vergonha do Supremo Tribunal Federal. Justamente o ministro, que na sua juventude foi comunista e considerado pela polícia como terrorista do Movimento Revolucionário número 8, o MR8. Na foto de 1965, o ministro está preso e algemado como terrorista que lutava contra o regime. As manifestações nos Estados Unidos, até certo ponto agressivas, se comparadas aos padrões brasileiros, foram perfeitamente toleradas pelas autoridades policiais americanas, que não fizeram absolutamente nada para impedir. Sabe por quê? Porque está na Constituição. Essa mesma liberdade de expressão que também está na Constituição brasileira, mas que não é respeitada pelos guardiões. O Brasil não é um país livre e democrático, de jeito nenhum, não se engane. Se vive a censura truculenta e impiedosa por aqueles que se diziam justamente contrários a qualquer tipo de repressão. Chega a até ser irônico, mas mais do que dar palestras sobre democracia e liberdades sociais, acreditamos que os ministros do STF tenham ido para os Estados Unidos, na verdade, para... A senhora foi a primeira figura pública a questionar os atos do ex-presidente Lula em seu primeiro mandato na presidência. Havia provas de corrupção? Chegou a oficializar uma denúncia? Bom, eu acabei sendo expulsa justamente por essas denúncias, né? Eu tive a ousadia de fazer um enfrentamento ao governo Lula, não comemoro o que aconteceu, não. Tenho muitos amigos petistas e tenho também muitos inimigos lá. E é até bom que eles sejam meus inimigos, porque eu não os respeito e por eles tenho repugnância. Porque promoveram traição de classe e banditismo político. Óbvio que foi por eu ter denunciado esses acordos que a gente acabou saindo, né? O voto da Previdência foi uma desculpa. Quando eles fizeram o acordo com a banda podre do PMDB, eu denunciei e fui para o Conselho de Ética justamente por isso. Porque eu não aceitei votar no Sarney, não aceitei a indicação do Henrique Meirelles para o Banco Central, não aceitei quando o Lula roubou o direito dos trabalhadores com a reforma da Previdência. Agora, saber dos esquemas detalhadamente, sabia quem era parte dos esquemas, né? Eu os denunciei na CPI do Mensalão. Porque o que a gente viu depois com a Petrobras, com a Eletrobras, foi a mesma coisa. Tem gente que tem amnésia seletiva no Brasil. O que aconteceu com a Petrobras foi a mesma coisa que aconteceu com o Correio. A mesma coisa. Os mesmos crimes contra a administração pública que geraram o Mensalão, foi a mesma coisa que aconteceu depois com a Petrobras, a Eletrobras, com as obras públicas no Brasil e fora do Brasil. Tudo aquilo que significa tráfico de influência, intermediação de interesses privados, exploração de prestígio, corrupção ativa e passiva, que a gente condenava quando o Fernando Henrique fazia e fez. Depois a cúpula palaciana do PT, não todos os petistas, a cúpula palaciana do PT passou a fazer durante 3 anos, com a omissão e a cumplicidade de muitos que se reivindicavam de esquerda e não tinham a coragem de denunciar a traição de classe, que foi a experiência da cúpula palaciana do PT, e ficaram omissos. Então, quem ficou omisso ficou lá, quem falou saiu. Hoje é fácil criticar. Agora, como nós fizemos há 13, 14 anos atrás, que enfrentamos a estrutura poderosíssima deles, o auge do império de Sua Majestade Barbuda, não é uma coisa qualquer. Antes era muito mais difícil, hoje é tudo mais fácil, né? Hoje até quem foi do banditismo político do governo anterior se dá o direito também de bater. Veja, mas eu não sei se a companheira está contra. Isso aí já é difícil da gente discutir, né? Eu não sei se a companheira está contra a Thelma admitir alguém para trabalhar, a favor, a Thelma? porque está grávida. Peraí, então essas coisas a gente não pode ouvir de longe que fica ruim. Vamos ouvir de lá de perto. Afinal de contas, nós estamos num programa democrático, não é? Vamos ver direitinho como é que é essa história. Você está contra ou está a favor? A favor do PT. Eu sempre fui. Inclusive, onde eu participei, tudo eu era chamada de PT porque eu era partido contrário. Mas veja bem, esse é um rapaz que foi mandado embora com 139. Dos 139 da primeira leva. Lá em Santos? 150 mil. Você acha que é salário muito?
Era chefe. Mas e aí, então, o que você está contando? Ele foi mandado embora e ela admitiu uma outra no lugar? Isso foi logo no começo. Isso foi agora, domingo saiu no jornal, para quem quiser ver. Admitindo assessores. Então, Lula, desculpe, mas é uma coisa parecida com o que está acontecendo com a daqui. Foi mandado embora aquela assessora de 13 anos e puseram 10 no lugar. Primeiro, então, se é para enxugar a máquina, vamos enxugar primeiro, deixa eu dizer para você aqui, Hebe, na tua frente, Hebe, aqui na frente da Câmara. Primeiro, eu duvido que tenha mandado alguém embora e contratado 10. Duvido. Isso eu provo, hein? Duvido. Não, isso eu provo. Duvido e todos, esse caso eu provo. Duvido e estou desafiando você para ir junto comigo. Então eu aceito o desafio. Veja, nós vamos juntos. Eu aceito o desafio. E você grava. Nós vamos juntos. Esse eu aceito. Nós vamos juntos. Eu conheço a pessoa. Nós vamos juntos. Eu só não dou o nome da pessoa para não prejudicar. Hebe, nós vamos juntos fazer uma fiscalização. Ao mesmo tempo, eu queria te dizer, Hebe, que tem que mandar a gente embora. Tem que mandar, eu concordo. Eu vou dizer só uma coisa para você, a CMTC, no período depois que o Mário Covas saiu, em 3 anos que o Jânio ficou lá, ele contratou parece que mais 5 mil pessoas. Não é possível. Então veja, nós estamos convencidos, eu estou dizendo para você aqui, esse programa vai lá, as pessoas podem gravar videocassete, eu duvido que na história política dessa cidade, ou da cidade que o PT governa, eu duvido que no final do mandato alguém tenha feito uma administração igual ao PT. Ela teria burlado o sistema para tomar 3 doses de imunizantes. O caso aconteceu aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela é uma veterinária. Postou inclusive nas redes sociais, falando, agora sim eu me sinto segura, porque eu me vacinei 3 vezes. As pessoas estranharam, né, e começaram a questionar. Ela não só, cometeu essa irresponsabilidade, porque ela tomou vacina que era para ser de outra pessoa, como fez questão de explicar como agiu para burlar o Sistema Único de Saúde. Agora o Ministério Público foi acionado e vai investigar o caso. Agora eu te faço uma pergunta, O que leva uma pessoa a fazer uma coisa dessa? A repórter Fernanda Trigueiro conta qual foi a desculpa que ela deu. Fernanda, qual foi a sua reação? Começam a surgir casos de pessoas que morreram com a Covid-19 depois de serem vacinadas. Especialistas alertam que os protocolos sanitários devem continuar mesmo após tomar a 2ª dose do imunizante. Foi um alívio para a família quando a Elizabeth, de 69 anos, tomou a 2ª dose da vacina no dia 12 de fevereiro em Minas Gerais. A Covid era um grande risco para a idosa que tinha doença pulmonar obstrutiva crônica. 13 dias após a 2ª dose do imunizante, começaram os sintomas. Veio o diagnóstico positivo para a Covid. Logo em seguida, ela teve uma parada respiratória e faleceu. A imunização completa ocorre de 2 a 3 semanas após a aplicação da 2ª dose. Somente depois desse período é que se adquire a imunidade. Mas ela... Olá, seja muito bem-vindo à nossa análise de hoje. A conspiração globalista, que não tem nada a ver com globalização, fala abertamente da nova ordem mundial. Você já deve ter ouvido falar sobre isso em algum momento. Então, para você entender um pouco melhor, nós vamos fazer aqui uma análise rápida e clara da situação. Essa nova ordem mundial, que está todo mundo falando por aí, também é conhecida por sistema. O Ciro Gomes falou muito sobre esse sistema no primeiro turno das campanhas. Pois então, os multibilionários do mundo, as pessoas mais ricas do planeta, como George Soros, Bill Gates, Jeff Bezos e tantos outros, compartilham de uma mesma ideia de que o mundo vai virar um caos se a população continuar crescendo sem parar. Em menos de uma década, saltamos de 6 para quase 8 bilhões de habitantes. E a julgar pelo ritmo de crescimento, dá para entender o nível de preocupação desse pessoal. Muito se fala que o sistema fomentou a Marvel, o estúdio de cinema responsável pelo filme Os Vingadores. Ali, esse mesmo sistema passa uma mensagem subliminar de que os recursos do universo
em outras palavras, do nosso mundo, seriam escassos e parte da população deveria desaparecer. Pois assim pensa essa nova ordem mundial. Pouco antes do surgimento do coronavírus, Bill Gates, por exemplo, dono da Microsoft, expressou sua íntima preocupação com a superpopulação mundial. Coincidência ou não, logo depois surgiram o coronavírus e uma pandemia, seguidos agora de uma ameaça nuclear real que só cresce a cada dia, se mostrando bem diferente da inerte Guerra Fria dos anos 80. Uma das formas do sistema, além das que já mencionamos aqui, seria a ascensão da esquerda no comando dos países subdesenvolvidos e até industrializados, pois com uma ruptura das estruturas, principalmente familiares e inclusão de ideologia de gêneros, poderia-se ter uma ferramenta a mais para o controle populacional. A forma de vida que vivemos, cada vez mais próspera e com liberdades, proporciona a segurança na proliferação da espécie humana, e isso incomoda o sistema. Então surgem os financiamentos em forma de filantropia e se recrutam novas mentes que também compartilham da mesma premissa. O senhor Xi Jinping, por exemplo, o líder chinês, exortou a Rússia, no primeiro semestre deste ano, assim como outras nações de esquerda, a investirem nessa nova ordem mundial, porque viu ali a oportunidade de expansão dos tentáculos de seu Partido Comunista e domínio mundo afora. O que as nações comunistas menores não percebem, ofuscadas pela tentação de dominância de uma parcela do mundo, é que elas também são massa de manobra do sistema. Acham que terão mais domínio e liberdades para a disseminação das suas ideias socialistas. A proposta para a esquerda seria de um Estado grande, intervencionista e absolutista, mas que, de médio a longo prazo, traria mais pobreza, miséria e fome na população. Com isso, teríamos o aumento do desemprego, escassez de produtos básicos e o completo descontrole das ordens sociais, como manifestações, tumultos, saques em supermercados, confrontos e mortes. É o que já está acontecendo em países onde o sistema conseguiu implementar o caos. É tudo o que ele quer e continuará trabalhando para conseguir na integridade de sua proposta. Os países mais ricos e desenvolvidos do mundo possuem um Estado limitado e uma economia de mercado onde os preços são livres na concorrência e controlados pela lei da oferta e da procura. As pessoas são livres para empreender sem medo do Estado expropriar os seus empreendimentos. E isso incomoda os defensores da nova ordem mundial. O caminho seria forçar aos poucos esses países desenvolvidos a dependerem cada vez mais de recursos fundamentais para sua sobrevivência. Veja o fornecimento de gás da Rússia para a Europa. E é aí que o Brasil entra nessa história. O país tem uma importância gigantesca na estratégia geopolítica do sistema, pois é do Brasil que sairá as dependências mundiais do agronegócio. Suponhamos que o sistema consiga controlar o aspecto socioeconômico brasileiro através da esquerda. Seria maravilhoso para as práticas de domínio e implementação de ideias dominantes no restante do mundo. Pessoas controladas mentalmente, sem a capacidade de percepção e contestação das ações da esquerda. Uau! Seria assim o melhor dos mundos? A implosão da estrutura familiar, religiosa e disciplinar, através das infiltrações nas escolas secundárias e universidades, é uma ferramenta já prevista nesta proposta de campanha da esquerda brasileira e do sistema. Para que você tenha uma ideia, nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden acaba de anunciar o perdão aos condenados por porte e uso da maconha. Então vamos fazer um pequeno exercício de futurologia. A esquerda brasileira se comprometeu com a descriminalização da maconha. Imagine seu filho de 16 anos recebendo instruções de um professor em sala de aula de como enrolar e acender um cigarrinho de maconha. E o professor ainda orienta que ao chegar em casa, se o pai reclamar, é para ligar o número tal e denunciar o mesmo por abuso parental.
Você não tem ideia do tamanho da dor de cabeça que terá daí para diante. Se o sistema controlar o Brasil, implantando as ideias esquerdistas de desconstrução de tudo que aprendemos e vivemos até o dia de hoje, nós poderemos ser reduzidos a pó em pouco tempo e em favor daquela minoria inteligente que sonha em ficar com o mundo todinho apenas para ela. E não pense que isso é mais uma demagogia da teoria da conspiração. Nossa tendência é não acreditar porque foge do nosso cotidiano. Mas veja, foi dito pelo presidente da China, Xi Jinping, e endossado pelo russo Vladimir Putin. A coisa é séria e merece atenção, principalmente nessa reta final. Se inscreva e compartilhe. Vamos fazer essa mensagem chegar no maior número possível de brasileiros. Muito obrigado e até a próxima. A doença, porque as pessoas estão andando na cidade, transmitindo a doença, e agora, com essa identificação, vai ser possível saber se a pessoa está ou não com esse problema. Se a pessoa que receber a pulseira vermelha e retirá-la, ela vai receber uma multa de R$300. Só o médico poderá fazer a retirada dessas pulseiras. A pessoa não pode retirar em casa. E como é que a prefeitura vai fiscalizar isso? Através de vídeo, de fotos, e as pessoas vão apresentar essa informação. Olha, tem o fulano que está com uma pulseira vermelha e ele continua circulando pela cidade e ele está transmitindo a doença. Tudo isso é para controlar um caso que já chegou no limite. São José do Rio Preto, por exemplo, não tem mais chance de internar as pessoas, chegou na capacidade máxima. Então é uma tentativa da prefeitura de controlar a pandemia, como vocês falaram, não tem mais capacidade de lotação. Case of Moderna, for example, you provided data showing that you tested these vaccines since 2017, 2018, 2019. So how are you able to test these vaccines? Back then, when we found out about this virus in December of 2019. Second question, the contracts. You mentioned here that there are some secrets or some confidential information in these contracts that should protect your interests. Now the question that I address to you, what about the interest of us and the interest of the European citizens? Because this is how some of the pages from the contract between Moderna and the European Commission is showing. So I'm asking you, do you think this is fair to all of us? To talk about these vaccines, to talk about boosters, to talk about medical products, when we don't know the clauses of these contracts. So the direct question to you, Mr. Bancel, is when are you going to fully publish the contracts that you had both with the European Commission and with the member states of the European Union? Another question, the issue of liabilities. You were asked by our colleague here about the liabilities and you avoided to answer this question. So my question to you is, why are you pushing the liabilities on the states and on the people who receive these vaccines and might have, and I say might have, adverse effects, while you get all the profits? Nevertheless, the bivalent boosters, this is the last question. Yeah, but you just stated here that these boosters were requested by the US government, who also approved the boosters without trials on humans. So I'm asking you, do you think this is fair? Do you think we can go and ask the European citizens to be vaccinated with some medical products that were not properly tested or not at all tested in humans? Thank you. The first set of questions is for both AstraZeneca. The vaccines are completely ineffective, as the example of Israel shows particularly dramatically. There, 86% of the people treated in hospitals for COVID are double vaccinated. And the vaccines are highly dangerous. Through a whistleblower, it has become known that the numbers of deaths after vaccination in one of the U.S. registers have been falsified. Conservative estimates now arrive at least 500,000 deaths after vaccination since the beginning of the vaccine rollouts. In addition, there are other serious side effects such as neurological disorders, thromboses, myocarditis, and more. For the fall,
winter and coming spring, experts expect severe problems for those vaccinated when they encounter the so-called wild virus in the form of a cold or flu virus. Due to ADE, that's a cytokine storm, autoimmune diseases, and more severe cases of thrombosis, among others. Since these vaccines damage the immune system, not only will each subsequent booster cause more damage, but precisely the contact with the so-called wild virus will as well. All the massive side effects that have occurred in the meantime were known to the American CDC long before the vaccine rollout began. Worse yet, as evidenced by the now disclosed contents of both the manufacturer's documents submitted to the EMA, the European Medical Agency, and the manufacturer's secret contracts with nation states, the manufacturers do not know whether their so-called vaccine is effective. They do not know it. Nor do they know if it is dangerous. But they demand immunity from nation states in the event that claims are made against them for vaccine injuries. And they also explicitly demand that if there are alternative methods. Olha quanto custou a primeira viagem de presente do presidente pai dos pobres. O aluguel dele, você mencionou $10 mil, eu li $11 mil por hora. Portanto, 13 horas de voo que ele fez daqui para o Cairo, vai dar $1,5 milhão, mais ou menos, só o presentinho do avião de ida, né? Outro $1,5 milhão de volta. E por aí vai, quer dizer, esse aviãozinho de $60 milhões